e a seguir o seu Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus então levanta os profetas para responsabilizá-los. Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu, bem aqui no meio do livro. Elias era um homem selvagem, vivendo no deserto, e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e a sua esposa cananeia, Jezabel. Juntos, esses dois instituíram sobre Israel a adoração ao deus cananeu Baal. E assim, em uma história famosa, Elias desafiou 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual deus era real. Ambos construíram altares e oraram aos seus deuses, mas somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois disso, Acabe usa o seu poder real para matar um agricultor israelita e roubar o vinhedo de sua família. E Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda do seu reino. Elias finalmente passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por 2 vezes a autoridade de Elias. O que é fascinante aqui é como o autor contou 7 feitos miraculosos de Elias, e então ele apresenta histórias de 14 atos de poder de Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e desempenharam o mesmo papel, confrontando os reis de Israel por idolatria e injustiça. E, infelizmente, eles não conseguiram afastar Israel da apostasia. Na próxima sessão, o reino do norte é abalado por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destrói a família de Acabe. E embora Jeú tenha sido inicialmente enviado por Deus, sua violência simplesmente ficou fora de controle. E cria esse ciclo de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Depois de Jeú, acontece uma série de golpes de Estado. E cada rei segue outros deuses e permite injustiças horríveis. Tudo isso leva ao capítulo 17 de 2 Reis. O grande império mau da Assíria desce e acaba completamente com o reino do norte. E a cidade capital de Samaria é conquistada. Os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. Agora, o capítulo 17 é fundamental. O autor interrompe a história e oferece essa reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a queda do reino do norte pela idolatria e infidelidade da aliança de Israel e seus reis. E assim Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O movimento final do livro conta a história do solitário reino do sul. E aqui encontramos alguns reis muito heróicos, como Ezequias, que confia em Deus quando os exércitos da Assíria batem a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobre esse pergaminho perdido da Torá no templo. Ele começa a ler, sente-se convicto e institui reformas religiosas para remover a idolatria e as influências cananeias na região. Mas Judá está longe demais. O rei bem no meio desses dois, Manassés, é o pior de todos. Ele não só introduz a adoração a estátuas no templo de Jerusalém, como também institui o sacrifício de crianças. E assim Deus envia profetas para dizer que o tempo acabou. Israel atingiu seu ponto sem retorno. Os capítulos finais contam a história do Império Babilônico invadindo Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. Assim, a história termina e nos deixa a pensar: será que Deus está cansado de Israel? Será que ele está cansado da linhagem de Davi? Bem, o parágrafo final avança cerca de 40 anos até o exílio e conta uma história muito estranha. É sobre Joaquim, um descendente de Davi, que teria sido rei se retornasse a Jerusalém. O rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida. E o livro termina. Não nos diz muito, mas é uma história que dá um vislumbre da esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Então a questão agora é: como Deus irá cumprir as suas promessas a Abraão, a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder a essas perguntas, você precisa ler sobre a sabedoria nos livros proféticos. Mas por enquanto, esse é o livro dos reis.